Leve o carrinho cheio de preço baixo e muita economia. Você não pode perder. Dia imbatível Açaí. É só amanhã. Leve o açaí com você. Está no ar. AJFMM Rádio TV. Um espaço de informação, cuidado e esperança. Aqui, a saúde e o bem-estar caminham juntos com você. Conhecimento que transforma, histórias que inspiram e um compromisso verdadeiro com a vida. AJFMM Rádio TV, conectando você à saúde, à qualidade de vida e ao bem-estar. Boa noite. Está começando mais um programa da AJFMM Rádio TV Revista. Informação, acolhimento e conscientização em defesa da vida. Estamos ao vivo pela Melodia FM 87.9 e com transmissão simultânea pelo YouTube. Aqui é um espaço dedicado à saúde aos pacientes, familiares, cuidadores e toda a sociedade, levando orientação séria, entrevistas especiais e debates que fazem a diferença. Muito boa noite, querida audiência. Meu nome é Iago Santos e no programa de hoje, um alerta importante para toda a população. O crescimento dos casos do vírus sincial respiratório, conhecido como VSR. Um vírus que preocupa principalmente crianças, idosos, pacientes imunossuprimidos e pessoas em tratamento oncológico e hematológico, podendo causar complicações respiratórias e graves. Vamos entender o que é VSR, quais são os seus sintomas, como acontece a transmissão, quem faz parte do grupo de risco e quais cuidados podem ajudar na prevenção. A informação salva vidas e a prevenção continua sendo uma das maiores armas da saúde pública. Eu sou Joelísio Fraga, presidente da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo, e junto aqui comigo os graduandos Iago Santos, que já se apresentou, e Vitória Ferreira. Fique conosco, porque o programa de hoje está começando. Iniciando agora o nosso programa, acompanhe juntamente conosco uma matéria destacando o impacto do vírus sincial respiratório, o VSR. O vírus sincicial respiratório, VSR, é uma das principais causas de infecções respiratórias, mas ainda desconhecido por uma grande parte da população. Embora seja mais conhecido por causar infecções graves em crianças, o VSR também representa uma ameaça para idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos. Neste educativo, vamos conhecer o impacto do VSR nas pessoas acima de 60 anos, os sintomas, complicações e medidas de prevenção. Vamos começar entendendo o que acontece no nosso corpo ao envelhecermos. O envelhecimento humano, ele começa, obviamente, desde que a gente nasceu. Mas, nessa fase inicial, a gente está de infância, adolescência, em franca expansão da nossa capacidade física e capacidade mental, capacidade de executar as diversas tarefas que que são necessárias para o nosso dia a dia para manter a gente vivo. E bem, quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a ter uma perda da capacidade máxima que a gente adquiriu até a faixa etária de 25 a 30 anos. A partir desse momento, a gente começa a ter as alterações próprias do envelhecimento. Cada órgão, cada sistema orgânico vai ter o seu determinado momento, o seu tempo de começar a envelhecer e a velocidade com a qual ele envelhece. Mas, fundamentalmente, envelhecer é perder capacidade máxima, diminuir a nossa reserva funcional. Então, se a gente, para caminhar,
precisamos de uma determinada resistência. Mas se eu quiser correr, uma resistência muito maior. Se eu quiser correr na minha velocidade máxima, eu vou precisar de mais ainda. Isso vai se perdendo ao longo da vida. Isso vale para pulmão, coração, rins, ossos, cérebro e para o sistema imunológico. À medida que envelhecemos, nosso sistema imunológico passa por uma série de mudanças que podem afetar sua eficácia na proteção contra doenças e infecções, chamados de imunossenescência. A imunossenescência é o envelhecimento do sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso organismo, e acontece devagar, a cada dia, à medida que envelhecemos. Com o envelhecimento, ficamos mais suscetíveis a doenças infecciosas respiratórias, que são uma porta de entrada para nosso organismo. As doenças respiratórias, as infecções respiratórias, elas são uma porta de entrada, tanto pegando via aérea superior, nariz, seio paranasal, a sinusite, a garganta, as faringites, aí vai descendo, laringites, traqueobronquites, pneumonias. A partir dali, o vírus ou bactéria pode penetrar no organismo e, com isso, levar a uma série de consequências muito maiores do que aquelas locais, do que aquelas que a gente tem no tecido que acabou de ser infectado. Então, a infecção pode parar por ali. Pegou, fez uma rinite e parou por ali. Mas ela pode sim penetrar no organismo e proporcionar e levar o indivíduo a complicações muito mais graves. Então, sem dúvida, a gente tem uma série de vírus e bactérias que se aproveitam do envelhecimento, né? Então, diria que são infecções pelo vírus influenza, pelo vírus sincial respiratório, pelo SARS-CoV-2, causador da Covid, e as pneumonias bacterianas. Vale reforçar as principais doenças infecciosas respiratórias que estamos mais suscetíveis ao envelhecermos: influenza, gripe, Covid, SARS-CoV-2, pneumonias, VSR, vírus sincicial respiratório. Agora vamos conhecer o VSR, vírus sincicial respiratório, que é um vírus altamente contagioso e que afeta o trato respiratório, levando a infecções como bronquiolite e pneumonia, mas ainda desconhecido por muitos. Nunca tinha ouvido falar do vírus sincicial, o VSR, nada disso na minha vida. O vírus sincicial respiratório é um vírus que leva a infecções respiratórias graves. Antigamente acreditava-se que era um vírus restrito às crianças, então ele causa muita doença após o nascimento. Então, nos primeiros 6 meses de vida, é o principal responsável pela bronquiolite nas crianças, o que leva as crianças pequenas à hospitalização e podem levar as crianças ao óbito. No entanto, há alguns anos já se sabe que o vírus sincicial ele também leva a lesões ou a doença nos adultos. Especialmente depois da pandemia da Covid-19, observou-se no Brasil um crescimento das doenças causadas pelo vírus sincicial respiratório nos adultos, e especialmente os idosos, onde já existe o declínio da função imunológica. Ele tem levado a doenças graves, a hospitalização por pneumonia e óbito. Para você ter uma ideia, a letalidade desse vírus nas crianças é cerca de 2%. Então, de todas as crianças que adquirem o vírus, 2% correm o risco de morrer. No entanto, entre os idosos, o risco de morrer é de 20% a 25%. Então, é um risco muito maior de morte, especialmente nos idosos, quando comprometido pelo vírus sincicial respiratório. A transmissão do VSR se dá através de gotículas respiratórias e pelo contato com superfícies contaminadas, facilitando sua disseminação em ambientes fechados. O VSR é um vírus respiratório. E como um vírus respiratório, é transmitido da forma como a gente aprendeu muito durante a pandemia do coronavírus, por gotículas, então ou por transmissão direta das gotículas, ou por contato direto com as gotículas, que estão numa superfície, ou, por exemplo, a pessoa tossiu, falou, colocou a mão, cumprimentou outra e ela leva a mão aos olhos, nariz, boca, etc. Então, a transmissão é muito semelhante à transmissão de outros vírus respiratórios. O vírus sincicial respiratório é um vírus sazonal, com sua circulação maior nos meses de inverno, mas tendo surtos durante o ano.
O vírus sincicial perdeu um pouco esse caráter de sazonalidade. A gente tem observado que ele tem circulado mais uniformemente em todo esse período de outono e inverno, inclusive levando a casos fora desse período mais crítico. Então, é importante a prevenção para as pessoas de maior risco durante o ano inteiro, porque o risco do vírus existe não só no outono e inverno, mas também fora dele. O VSR, vírus sincicial respiratório, é considerado um sério problema de saúde pública com grande impacto para o sistema de saúde. Nos últimos 2 anos, se a gente avaliar os dados de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, que são a síndrome, são aqueles casos de doença respiratória mais graves, que habitualmente vão para UTI, os pacientes por vezes precisam de intubação, a gente observa que o vírus sincicial respiratório adquire uma importância epidemiológica muito grande. Nesse ano de 2024, por exemplo, 35%, arredondando, dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil são devidos ao vírus sincicial respiratório. Antes da pandemia, nós observávamos que a grande maioria dos casos graves de infecção respiratória no Brasil eram devidos ao vírus influenza. E hoje nós vemos que vírus da Covid, vírus sincicial e influenza dividem essa importância epidemiológica. O VSR, vírus sincicial respiratório, apesar de sua grande incidência, ainda é subdiagnosticado em hospitais brasileiros, sendo responsável pelo aumento de internações. O vírus sincicial respiratório ele ainda é muito pouco diagnosticado, não só porque ele é desconhecido, mas porque o teste para que a gente comprove a infecção pelo vírus sincicial respiratório, como acontece com Covid e influenza, ainda é muito pouco utilizado. Então, nós esperamos que realmente as taxas de incidência desse vírus sejam muito maior do que hoje notificadas. O vírus sincicial respiratório é um vírus provavelmente muito subdiagnosticado no Brasil. Primeiro porque os sintomas se confundem muito com gripe. Então as pessoas pensam que tem uma gripe, um resfriado, e muitas vezes o que eles têm é o vírus sincicial respiratório. Como não é o costume ou não é o hábito de se realizar os testes respiratórios para identificação dos vírus, ou não era o habitual, então provavelmente nos últimos 10, 20 anos, muitos dos casos que eram entendidos como gripe eram devidos ao vírus sincicial respiratório. No período da pandemia da Covid para cá, com o surgimento dos testes de identificação de vírus e com a rotina de se realizar os testes, especialmente nos pacientes hospitalizados, aí se observou que a presença do vírus sincicial respiratório nos adultos também era significativa, diferente do que se pensava anteriormente, que era um vírus restrito somente às crianças e às crianças pequenas. Então, hoje, como os testes são realizados, serviços de emergência, nos casos hospitalizados, se vê a emergência ou se vê a importância do VSR também nos adultos. O VSR pode acometer todas as pessoas, mas o principal grupo de risco são as pessoas acima de 60 anos com comorbidades. O vírus sincicial respiratório ele é muito importante para todo o grupo com mais de 60 anos. Todos os idosos devem se preocupar com o vírus sincicial respiratório frente à doença que ele causa. Mas principalmente aqueles idosos que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, doenças cardíacas e diabetes nos preocupam mais. Os idosos que têm doenças associadas, que nós chamamos de comorbidades, estão sob maior risco de adoecimento pelo VSR. Especialmente quem tem doença respiratória crônica, como quem tem asma, que popularmente as pessoas chamam por bronquite, quem tem a doença chamada DPOC, que é a doença do fumante, onde o indivíduo tem bronquite crônica com enfisema no pulmão, são as populações de pessoas com doenças respiratórias de maior risco de adoecimento e de hospitalização pelo VSR. Por exemplo, quem tem a DPOC tem o risco 10 vezes mais de internar pelo VSR do que quem não tem a DPOC. Quem tem asma tem o risco 8 vezes mais de internar do que quem não tem asma. E outro grupo importante de pacientes com risco de adoecimento pelo VSR é quem tem doença cardíaca crônica. Então, as pessoas que têm doença cardíaca têm um risco também de hospitalização e de óbito alto, muitas vezes até um risco maior do que quem tem doença respiratória. São os principais grupos de risco que precisam se prevenir contra esse vírus.
Vamos reforçar alguns dos principais fatores de risco para VSR, vírus sincicial respiratório. Idade avançada, 60 anos ou mais. Pessoas com doenças crônicas como asma, DPOC, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca. As doenças de base que eu tenho são diabetes, colesterol, triglicérides, todas elas. E idosos que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, devem receber atenção redobrada, pois esses locais facilitam a propagação de vírus respiratórios. Instituições de idosos devem ser sempre um motivo de preocupação, porque é lá que estão os pacientes mais vulneráveis, os pacientes mais doentes. E é interessante, porque esses idosos mais dependentes, eles precisam de pessoas para serem cuidados. E por muitas vezes os próprios cuidadores têm doenças. Então é muito importante que esses idosos sejam vacinados para que estejam mais protegidos. As instituições de permanência, de longa permanência, casas de repouso, instituições asilares, sempre levam a maior risco de infecções respiratórias de qualquer natureza, seja pelas bactérias convencionais, como por exemplo o pneumococo, seja pelo vírus influenza, como pelo VSR. Então todas as pessoas, todos os idosos que estão em situações de casas de longa permanência, asilos, instituições asilares, devem tomar as devidas cuidados e precauções contra não só o VSR, mas todas as infecções respiratórias, porque são mais comuns nessa população. Alguns sintomas que servem de alerta para a infecção do VSR são semelhantes aos de uma gripe ou resfriado comum, podendo apresentar tosse persistente, falta de ar, dispneia, febre leve ou moderada, cansaço e fadiga intensa. Os sintomas do VSR nas pessoas idosas podem se assemelhar a uma gripe, então vão ter aqueles sintomas de dor de cabeça, de tosse, de febre. No entanto, o grau ou risco de complicação pelo VSR nos idosos ele é muito grande, e a principal complicação que acontece é a pneumonia. E aí as pessoas com pneumonia podem ter febre alta, podem ter falta de ar, podem cair a taxa de oxigenação e que precisa vai indicar uma hospitalização, por exemplo. Então, o risco da pessoa idosa com o VSR adquirir pneumonia é bastante grande. Praticamente de 1/5 das pessoas idosas com VSR tem pneumonia, o que é um risco, inclusive, maior do que o vírus da gripe, que é o vírus influenza. A pessoa com influenza, o idoso com influenza tem menos risco de ter pneumonia, embora exista esse risco e o risco importante, do que o idoso que tem o VSR. Olha, os sintomas que eu tive, que eu não sabia o que era, começou um cansaço, gradativamente foi ficando muito forte, uma tosse, gradativamente foi ficando muito forte. Eu fui deixando, porque eu pensei que era uma gripe. A gravidade dos sintomas pode variar de leve até quadros graves de pneumonia e insuficiência respiratória. Nos casos mais severos, o VSR pode exigir hospitalização e pode ser fatal, especialmente em pacientes com comorbidades. O VSR pode estar associado com infecções, mesmo em idosos, leves, mas pode ser moderadas ou graves e obrigar o indivíduo a ser internado, assim como outras viroses, tanto respiratórias como não respiratórias. Uma comum que a gente está acostumado a ver é a dengue, também acontece isso com a dengue. Então, mesmo os idosos podem ter doença mais leve. Todos eles podem ter complicação. Quanto maior a gravidade da doença inicial, maior o risco de se complicar. E pode complicar tanto por infecções secundárias, como, por exemplo, uma sinusite bacteriana, uma pneumonia bacteriana secundária à doença viral, como pode complicar pelas comorbidades que o indivíduo tem, tratadas ou não, e que elas descompensam após a infecção, por qualquer vírus, incluindo o vírus sincicial respiratório, que pode cursar com doenças realmente graves. O risco de letalidade, que é o risco do indivíduo adoecer pelo VSR e ir à morte, nos idosos é de aproximadamente 20% a 25%. Então, o risco de letalidade do vírus nas pessoas idosas é um risco bastante considerável.
As complicações causadas pelo VSR podem afetar a qualidade de vida do idoso e descompensar as doenças pré-existentes. Sem dúvida nenhuma, a infecção pelo vírus sincicial respiratório piora a qualidade de vida, porque deixa esse idoso mais debilitado, piorando inclusive as outras doenças pré-existentes, como por exemplo o DPOC, o diabetes, promovendo por muitas vezes internação hospitalar. Olha, eu diria que a parte de diabetes foi mais complicada, ela passou a necessitar de um controle um pouco mais em cima. E no hospital havia uma endocrinologista que me ajudou bastante, eu continuei a tratar com ela e esse controle que eu estou fazendo agora está mantendo o meu açúcar e a minha diabetes bem controlada. Mas eu acredito que esse vírus descompensou um pouco a minha diabetes. O VSR pode complicar, ele pode impactar na qualidade de vida e sobrevida. O VSR está associado com mortalidade, tanto aguda como posterior à fase aguda, e o VSR pode comprometer, sim, qualidade de vida. Como? O indivíduo, especialmente aqueles que são mais frágeis, são muito susceptíveis a, durante episódios de infecção, perder uma funcionalidade. Essa perda de funcionalidade, muitas vezes, para se recuperar vai levar muito tempo e nem vai recuperar completo. Uma forma da gente imaginar isso é o indivíduo tem uma doença aguda, infecciosa, ele desce 3, 4 degraus na funcionalidade, ou seja, na capacidade que ele tinha do autocuidado, de tomar banho sozinho, de caminhar uma determinada distância, e ele perde essa capacidade depois dessa infecção, mas quando ele se recupera, desses 4 degraus que ele desceu, ele sobe 2, sobe 3. Então, muitas vezes, a cada evento agudo, o indivíduo acaba não se recuperando completamente e descendo um nível no grau de capacidade funcional de fazer as tarefas do dia a dia de forma independente. Então, no hospital já estava difícil, fazer a fisioterapia no hospital era um sofrimento ao longo de todo o processo. E depois da volta para casa, o cansaço demora um monte de tempo para passar. Então essa é a recuperação do vírus sincicial. Toda a parte de gripe, de tosse, de catarro passa. Mas o cansaço, para mim, foi mais difícil devido ao meu histórico de Covid. A identificação e confirmação do vírus sincicial respiratório, VSR, é realizada através de exames laboratoriais, embora o diagnóstico inicial seja clínico. O diagnóstico do vírus sincicial ele pode ser feito por meio das secreções respiratórias. Então, da mesma maneira que a gente colhe aquele teste que muitos fizeram na época da Covid com o cotonete no nariz, que faz um raspado e faz a pesquisa ali do vírus da Covid, você pode, no mesmo material, fazer a pesquisa do vírus da Covid, fazer a pesquisa do vírus da gripe, que é o influenza, e fazer a pesquisa do vírus sincicial. Existem testes hoje chamados de PCR, que são os testes de leitura rápida, que avaliam a presença desses 4 principais vírus que acometem as pessoas com infecções respiratórias. Então, isso não existia no passado, né? A questão de 15, 20 anos, a gente sempre tinha a suspeita de que tivesse algum vírus, mas não sabia qual era o vírus. Daí muitas vezes vem aquela brincadeira ou aquela lenda urbana entre as pessoas comuns que falam: eu vou no médico e sempre é uma virose, né? E na maioria das vezes é uma virose mesmo, é um vírus que está causando a doença, mas a gente precisa saber qual é o nome do vírus. E com os testes hoje a gente consegue saber, é o vírus da gripe, que é o influenza, e tem vários tipos de influenza, é o vírus da Covid, é o vírus sincicial respiratório, e existem inclusive testes que identificam 11 vírus e bactérias diferentes que podem levar a essas infecções. Então, hoje temos testes para a gente poder dar o nome à virose que a pessoa tem. No hospital foi pedido um mapa viral e neste mapa viral é que identificou o vírus sincicial. Foi aí que eu ouvi falar dele a primeira vez, um baita nome complicado, né? Quer dizer,
E fiquei sabendo que era um vírus que dava muito em criança e que estava começando a dar nos velhinhos, que nem a gente. Ainda não existe um tratamento específico para o vírus sincicial respiratório, VSR, mas é possível aliviar os sintomas e, em casos graves, pode ser necessário a hospitalização. O tratamento do vírus sincicial respiratório são sintomáticos. Você trata os sintomas de congestão nasal, o sintoma da tosse, o sintoma da febre. É um tratamento como os outros vírus respiratórios. A gente tem tratamento para os sintomas, sinais e sintomas que eles têm apresentado. O tratamento do VSR é de suporte. O que a gente vai controlar são os sintomas, as descompensações, por exemplo, alterou a glicemia, o diabetes, a gente vai controlar isso. Vamos melhorar os sintomas, né, que esse indivíduo por acaso tenha. Se for o caso, internação hospitalar. Mas não existe, como tem para o influenza, como tem para o coronavírus. Olha, no início eu fiquei com suporte respiratório um pouco. Depois eu mudei para o quarto comum, onde eu não tive mais suporte respiratório e tratei o tempo todo com uma barreira de antibióticos. Apesar de não existir tratamento para o VSR, ele pode ser prevenido. A prevenção inicial do VSR deve ser sempre por evitar o contágio. E a gente aprendeu isso muito, muitos parecem ter esquecido, mas vamos retomar. Quem, por acaso, tiver com sintomas respiratórios, não deve se aproximar das pessoas mais susceptíveis, como, por exemplo, idosos e idosos com comorbidades. Essa pessoa deve usar máscara para poder ter uma aproximação de outras, principalmente dessas que são de maior risco. A gente deve manter o distanciamento das pessoas. Não é isolamento, mas o distanciamento sempre que possível. Em algumas situações não tem como, mas se der para a gente ter uma conversa, mesmo com nossos familiares, com um pequeno distanciamento, melhor, menos risco de ter contato com as gotículas. A higiene das mãos, seja com álcool gel, com a lavagem periódica, também é crucial. E claro, também vai ser muito importante que a pessoa faça o programa adequado de imunização. Vamos reforçar as principais medidas preventivas de higiene contra o VSR. Higiene das mãos. Lavar com água, sabão ou álcool em gel. Evitar o contato com pessoas doentes. Uso de máscaras em ambientes fechados ou em surto. Higienização de superfícies frequentemente tocadas. Manter-se ativo e adotar uma alimentação saudável para fortalecer o sistema imunológico. Controle de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, para reduzir o impacto de infecções respiratórias. Manter o calendário vacinal atualizado. Após a vacinação, obviamente que isso não é imediato no dia seguinte. Temos um tempo para que o organismo adquira a sua imunidade. Isso demora alguns dias, em torno de 15 a 30 dias na média geral das vacinas. As vacinas são extremamente seguras e eficazes. Vacinas, elas são testadas, as vacinas têm sucessos e para chegarem até a gente, elas têm estudos com milhares de pessoas. Realmente são muito seguras. Todas as vacinas têm o risco de efeitos colaterais, que felizmente são efeitos colaterais transitórios e pouco expressivos, como dor de cabeça, uma febrícula, um mal-estar, que normalmente dura 2, 3 dias. Dificilmente qualquer reação da vacina passa de 7 dias. O idoso deve manter-se atualizado com o calendário vacinal para se imunizar contra várias doenças evitáveis. A vacinação da influenza ou gripe, ela já virou uma realidade. Apesar de ter até diminuído um pouco, há alguns anos, a frequência das pessoas que se vacinam, é fundamental que a gente mantenha essa vacinação anual. Porque no caso da gripe, do influenza, os vírus têm uma mutação muito grande. Quem toma a vacina do influenza pode e deve se proteger contra outras infecções, como o pneumococo, que é uma bactéria que provoca com frequência pneumonia ou outras infecções, contra o vírus sincicial respiratório, contra o herpes zoster ou varicela zoster. Então, existem sim uma série de vacinas que os idosos devem se preocupar,
que não só a influenza. De forma geral, essas vacinas podem ser tomadas junto com o do influenza. Como a influenza é anual, todas fazem estudos clínicos para comprovar a eficácia e a possibilidade de se tomar em conjunto. É importante o idoso ficar atento ao calendário vacinal preconizado pelo PNI, Programa Nacional de Imunizações, e pela SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, e conversar com seu médico. Sim, existe um calendário vacinal do idoso, inclusive pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Sociedade Brasileira de Imunização, e você deve conhecer. Isso faz parte do teu tratamento, do seu dia a dia. É sempre importante a pessoa conversar com o seu médico sobre a indicação das vacinas e como e obter a prescrição para as vacinas, porque boa parte das vacinas que nós recomendamos para quem tem doença respiratória ou doença cardíaca crônica não faz parte do Programa Nacional de Imunização. E algumas dessas vacinas ela vai encontrar somente no serviço privado. Então é importante ela conversar com o seu médico, saber quais ela pode tomar no serviço público, quais ela pode tomar no serviço privado para obter a melhor proteção. A prevenção das doenças através da vacinação aumenta a expectativa e qualidade de vida dos idosos. Sem dúvida nenhuma, a vacinação ela promove uma melhora da qualidade de vida e promove o aumento da sua expectativa de vida. Vários estudos nos mostram infecções como influenza, vírus sistema respiratório, Covid, tendo desfechos como infarto, acidente vascular cerebral e a simples perda de massa muscular porque você ficou no hospital internado. Sem dúvida nenhuma, a vacina promove saúde, promove um melhor envelhecimento. Vacinas são grandes aliadas da nossa saúde, mas ainda existe muita desinformação sobre vacinas. Infelizmente, nós vimos crescer durante a pandemia um movimento grande contrário à vacina. E nós sabemos que as vacinas elas protegem de maneira eficaz contra as infecções respiratórias. Então é importante que os médicos estejam aptos a conversar com o seu paciente sobre as vacinas indicadas na faixa etária, porque muitas vezes a infecção respiratória vai descompensar uma doença cardíaca, uma diabetes, ou vai levar a um quadro neurológico na pessoa idosa. Então é importante quebrar essa objeção vacinal, porque além da vacina proteger contra as infecções e contra a morte pelos vírus, ela reduz também as infecções graves e reduz a resistência antibiótica. A gente sabe que um dos problemas que nós temos no mundo de combate às infecções é a resistência das bactérias aos antibióticos. E as vacinas, a gente sabe hoje em dia que também tem o potencial de reduzir resistência aos antibióticos. Como vimos, o impacto do vírus sincicial respiratório em idosos pode ser grave e até mesmo fatal. Por isso, se você quiser saber mais sobre VSR e formas de prevenção, converse com seu médico ou procure o núcleo de saúde de sua cidade, mas já anote algumas dicas. PNI, Programa Nacional de Imunizações, www.gov.br/saúde/PT-BR. SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, www.sbim.org.br. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, www.sbgg.org.br. SBPT, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, www.sbpt.org.br. O VSR, vírus sincicial respiratório, é uma ameaça significativa para a saúde dos idosos. Por isso, a adoção de medidas preventivas e vacinação são essenciais para proteger as pessoas com mais de 60 anos e reduzir os impactos graves que o VSR pode causar. A imunização é extremamente importante para o idoso. A imunização ela é um aliado ao envelhecimento saudável, isso eu não canso de dizer. Aumenta a tua qualidade de vida, melhora o teu envelhecimento à medida que te protege de doenças que são preveníveis. A vida após os 60 anos pode ser cheia de descobertas e realizações. Portanto, devemos cuidar da nossa saúde para aproveitarmos plenamente essa etapa.
bastante interessante essa matéria, servindo como um alerta. E eu quero aproveitar e fazer um alerta também muito importante, principalmente para pacientes oncohematológicos, idosos e pessoas com imunidade baixa. Recentemente, eu acabei contraindo esse vírus, né? Que é o sincicial respiratório, conhecido VCR, que infelizmente é um vírus desconhecido. No começo, os sintomas pareciam simples, mas rapidamente começou a evoluir para uma pneumonia viral. E assim que os primeiros sinais apareceram, eu procurei imediatamente o atendimento com a doutora Natália Paim, que é médica pneumologista, que prontamente investigou o quadro e iniciou o tratamento. E isso aí fez toda a diferença. Então, é para alertar que muitas pessoas ainda não conhecem a gravidade desse vírus, principalmente para quem convive com doenças como o mieloma múltiplo. O VSR não é apenas uma gripe comum. Em pacientes imunossuprimidos, como o meu caso, ele pode trazer complicações sérias, internações e riscos importantes à saúde, né? Infelizmente, em muitos casos, chega até a óbito. Por isso eu faço esse alerta, não foi por acaso que eu trouxe essa matéria para ser veiculada aqui. Então, por favor, não ignore os sintomas respiratórios. Tosse, febre, cansaço intenso, falta de ar ou qualquer piora respiratória precisa de uma atenção imediata. Existe um outro ponto muito importante. Hoje já existe vacina contra o vírus sincicial. Infelizmente, ele ainda é particular e possui um valor, infelizmente, elevado, dificultando o acesso para muitos pacientes que mais precisam dessa proteção. Mesmo assim, é fundamental conversar com o seu médico sobre a possibilidade da vacinação e reforçar todos os cuidados preventivos. Prevenir ainda é o melhor caminho. Quem vive com imunidade baixa precisa entender que proteger a respiração é também proteger a vida. Então, cuide-se, informe-se e, diante dos primeiros sintomas, procure ajuda médica imediatamente. Vai lá, Iago. Isso mesmo, Jolísio, é muito importante a gente estar atento, para trazer essas informações à nossa audiência sobre a importância de dar atenção aos sintomas. E algo interessante que é dito, e precisamos reforçar aqui, é que a maior circulação desse vírus é durante o inverno. E nós estamos nos aproximando de junho, juntamente com isso as festas juninas e juntamente com isso também o inverno, né? Então, muito importante tomar cuidado, ficar atento aos sintomas e também sobre a questão da circulação desse vírus, tudo bem? Dando continuidade ao nosso programa, chegamos a um momento muito especial na AJFMM Rádio TV, o Espaço dos Colunistas. Aqui, profissionais comprometidos com a saúde, o cuidado e a qualidade de vida compartilham conhecimento, orientação e reflexões importantes para pacientes, familiares e toda a sociedade. No programa de hoje, teremos a participação da enfermeira paliativista Marta Marcelos, trazendo um tema fundamental dentro do cuidado humanizado, com olhar acolhedor, sensível e extremamente necessário. Prepare o coração e a atenção, porque o conteúdo está imperdível. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Marta Marcelos, eu sou enfermeira paliativista e vim falar um pouco sobre cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos e qual a importância deles na assistência a pacientes oncológicos. O cuidado paliativo é uma abordagem de assistência voltada para pacientes que possuem doenças graves que ameaçam a vida, tá? Para esses pacientes e para as suas famílias, com o objetivo de promover conforto, qualidade de vida, alívio de sofrimento. E o alívio do sofrimento não é só um sofrimento físico, é um sofrimento físico, espiritual, social e emocional. Porque o cuidado paliativo, ele olha para o paciente e olha para o sofrimento com uma amplitude que outras especialidades, né, que outras abordagens não olham. E bom, com a participação assídua mais uma vez no programa de hoje, teremos a participação da nossa colunista Caroline Monteiro.
farmacêutica oncológica, trazendo um tema importantíssimo dentro da sua área de atuação, reforçando a importância do cuidado, da informação segura e do acompanhamento especializado no tratamento oncológico. Prepare-se para um conteúdo enriquecedor, feito com carinho, responsabilidade e compromisso com a saúde. Com vocês, a nossa querida Caroline Monteiro. Vitaminas e suplementos que você não deve tomar se você estiver fazendo uma quimioterapia ou se você for começar uma quimioterapia. Então já se liga aqui porque o assunto é muito importante. E eu gosto de trazer esse assunto, primeiro porque tem uma crença entre os pacientes e até mesmo entre as famílias dos pacientes, que o paciente que vai fazer quimioterapia vai cair a imunidade, o paciente pode ter uma anemia, precisamos reforçar a imunidade. Vamos fazer isso com o quê? Vitaminas, tá? E a resposta é não, você não deve durante a quimioterapia. Não sem um acompanhamento específico aí, seja do farmacêutico que pode orientar, a depender da necessidade do momento, o nutricionista oncológico ou mesmo seu oncologista. Fora isso, e por conta própria, jamais tome vitaminas durante a quimioterapia. E não só vitaminas, suplementos também como ômega 3, que é um potente antioxidante, coenzima Q10, tá? Por quê? A ação da quimioterapia clássica, né? Os quimioterápicos clássicos que a gente tem, carboplatina, paclitaxel, docetaxel, enfim, né? Doxorubicina, são quimioterápicos clássicos, a cisplatina. E o que que acontece? Eles vão atuar principalmente ali na divisão celular, tem os locais das células onde vai ser afetado ali para levar esta célula à apoptose, ou morte celular, né? E o que que acontece? Não é um tratamento específico, é a quimioterapia clássica, sem um alvo, né? Não é alvo específica, digamos assim. Então, células em rápida divisão, elas podem sofrer aí com esses medicamentos. E o que que eles vão causar? Além de lesar ali partes do processo da divisão celular, enfim, vão sobrecarregar essas células de radicais livres. E o que que as vitaminas, os suplementos antioxidantes fazem? O contrário, né? Então, principalmente num cenário onde a gente vai fazer uma quimioterapia antes de uma cirurgia, nos tumores sólidos, por exemplo, né? Uma neoadjuvância, que o tumor está ali e a gente vai fazer essa quimioterapia para reduzir o tamanho do tumor, barrar o crescimento do tumor, ou mesmo num cenário hematológico, onde a gente tem a doença ativa ali, é muito perigoso, porque esse tipo de suplemento vai na contramão do seu tratamento, reduzindo a efetividade dele. Então, não é hora de fazer isso. Ai, Carol, e como é que a gente vai reforçar essa imunidade para que o paciente não tenha anemia? Aí que está. Você vai reforçar a sua alimentação. É hora de comer e comer bem, de forma variada, independente também se você está acima do peso, tá? Porque durante a quimioterapia não é hora de perder peso. Não vamos pensar nisso. Vamos pensar em realmente fornecer a melhor nutrição, ok? Então, comer de forma variada, os alimentos que você gosta, né? Carnes, leites, ovos, derivados do leite, sem problema nenhum, tá? Legumes, verduras, então mais variado, mais rico que você puder, realmente isso aí vai te ajudar. E durante a quimioterapia, claro, o acompanhamento multidisciplinar é muito importante, porque se em algum momento você tiver algum efeito colateral, então o farmacêutico vai poder te ajudar a contornar, ou mesmo, tá sem apetite, o nutricionista vai poder calcular uma dieta, passar suplementos alimentares específicos para te ajudar, né, a colocar mais caloria, mais energia ali naquela talvez pouca refeição que você consiga comer, sem que você tenha prejuízo no seu panorama geral de nutrição, tá? Porque a gente sabe que um paciente bem nutrido, ele performa muito melhor, tem um tratamento muito mais efetivo, tá? Então é isso aí que vai fazer a diferença no seu tratamento. E qualquer coisa a mais para a gente suplementar, vamos fazer isso em avaliação individualizada. Não faça por conta própria, muito menos pegando orientações, às vezes, de internet, de chat GPT, que tem algumas pessoas que acabam indo por essa linha. Não faça isso, não prejudique o seu tratamento. Então já se inscreve nesse canal, já segue aqui, curte, comenta, compartilha, porque esse canal vai te ajudar muito a passar por todo o seu tratamento de forma muito mais leve, porque aqui tem muita orientação. Eu sou Caroline Soares, eu sou farmacêutica, especialista em oncologia. E hoje, mais uma vez, teremos a participação da doutora Tairine Filgueira, lá de Portugal, personal oncológica, trazendo um tema extremamente importante sobre saúde, movimento e fortalecimento físico durante o tratamento. Isso mesmo, porque cuidar do corpo também é parte essencial do tratamento da autoestima e da recuperação. Vamos acompanhar agora essa contribuição especial da doutora Tairine Filgueira.
Olá, eu sou Tairine Filgueira, personal trainer oncológica e doutora em Biologia Aplicada à Saúde, e hoje eu vou desmistificar alguns assuntos sobre o exercício físico durante o tratamento oncológico. Te disseram que durante o tratamento contra o câncer deverias fazer repouso absoluto? Cuidado, isso é um mito e pode prejudicar o seu tratamento. Isto é mito porque a ciência já mostrou que ficar parado durante o tratamento oncológico aumenta a redução de massa muscular, a fadiga oncológica e faz com que você perca sua força muscular e funcionalidade. O exercício físico só funciona se for intenso e eu ficar exausto. Mito. Durante o tratamento oncológico, o plano de exercício necessita ser sempre adaptado à fase do tratamento, à sua condição clínica e física atual e seu nível de energia, fazendo com que gere apenas benefícios e não prolongue a sua fadiga oncológica. Sendo assim, menos pode ser mais. Pegar peso é perigoso e prejudica o tratamento oncológico. Mito. O treino de força, quando individualizado, não só é seguro, como também gera inúmeros benefícios durante o tratamento oncológico, entre eles redução da fadiga oncológica, o aumento da massa muscular ou a manutenção da massa muscular e o aumento de força muscular, que vai fazer com que lhe dê autonomia durante todo o tratamento oncológico. Manter os músculos e ter músculos fortes ajuda o corpo a tolerar melhor o tratamento oncológico. Verdade. Manter a massa muscular e a força em dia ajudará o seu corpo a processar melhor a medicação do seu tratamento e, consequentemente, reduzir a toxicidade do tratamento oncológico. Também melhorará o seu sistema imune, fazendo com que você recupere melhor o tratamento. A prática de exercício físico durante o tratamento contra o câncer não só ajuda a saúde física, mas também ajuda a saúde mental. Verdade. A ciência mostra que o exercício físico é um aliado poderoso para a redução dos sintomas de depressão e ansiedade. Portanto, o exercício físico deve fazer parte do tratamento oncológico. Bom, e agora teremos a participação da nutricionista oncológica Alice Prado, trazendo um tema importante dentro da nutrição, no contexto do câncer e do mieloma múltiplo. A alimentação adequada é parte essencial do cuidado, do fortalecimento do organismo e da qualidade de vida durante o tratamento. Por isso te convido você a acompanhar atentamente essa mensagem preparada com muito profissionalismo e dedicação. Agora vamos assistir ao vídeo da nossa querida colunista Alice Prado. Olá pessoal, no último vídeo eu falei sobre algumas dicas para ajudar no controle da diarreia e hoje eu quero falar sobre estratégias nutricionais que podem ajudar a reduzir a náusea, um outro sintoma intestinal muito comum durante o tratamento oncológico, frequentemente relatado pelos pacientes em consultório e que acaba atrapalhando de forma significativa a ingestão alimentar. Mas existem então alguns cuidados simples que podem ser adotados no dia a dia, na alimentação, para ajudar no controle desse efeito colateral tão comum. Então a primeira estratégia é aumentar o fracionamento das refeições. Se você tem apresentado náusea, evite passar longas horas em jejum e faça refeições em intervalos menores, de 2 a 3 horas, mesmo que em porções reduzidas, considerando a sua tolerância digestiva. Mas, ao contrário do que muitos pacientes pensam, passar longas horas em jejum pode, na verdade, intensificar esse sintoma e não ajudar a reduzir, tá? A segunda estratégia é adicione frutas cítricas e o gengibre em preparações ao longo do dia. As frutas cítricas, que são aquelas mais azedas, como laranja, limão, kiwi, abacaxi, tangerina, elas podem ser consumidas separadamente, podem ser adicionadas em sucos, ou você também pode adicionar pedaços dessas frutas em uma salada, no almoço e no jantar, por exemplo.
tá? O gengibre ele pode ser utilizado também para saborizar uma água e você consumir ao longo do dia, pode ser utilizado como um chá, por exemplo, né? E o chá de gengibre ele pode ser consumido antes das refeições principais, em que normalmente os pacientes têm maior dificuldade de aceitação por conta da náusea, ou naquela refeição mais específica que você está com dificuldade de aceitação, tá? É interessante que faça esse consumo de 30 a 40 minutos antes da refeição. O gengibre ele tem um efeito antiemético muito interessante que tem sido mostrado por diversos estudos. A terceira estratégia é, então, evitar alimentos que são muito temperados, muito açucarados ou gordurosos, porque isso intensifica o enjoo, e também fique atento à temperatura das preparações. Alimentos muito quentes normalmente intensificam o enjoo, enquanto preparações em temperatura mais fria ou gelada ajudam a reduzir esse sintoma, tá? Essas são algumas estratégias simples, então, que você pode aplicar no dia a dia, sempre considerando a sua tolerância, se existe alguma contraindicação ou aversão a algum desses alimentos que eu falei. É importante também que você evite e busque uma orientação mais especializada e uma avaliação individualizada para que, por exemplo, as estratégias sejam aplicadas à sua realidade, à sua condição, tá? Isso é muito importante. E lembre-se também de fazer o uso do antiemético, do medicamento que foi prescrito pelo seu médico, tá? Isso também ajuda muito. Então, espero que essas dicas ajudem no controle desse sintoma. E até mais. Bom, estamos de volta e eu queria reservar essa parte que estamos nos aproximando do final do nosso programa para a gente falar sobre um tema muito importante que, ainda mais com a aproximação das festas juninas que nós estamos chegando aí, né? Falta um pouco menos de um mês, sobre a questão da doação de sangue. A gente sempre acaba falando, de algum momento do ano, a gente sempre fala sobre a questão dos bancos de sangue estarem um pouco tanto quanto em estado crítico, né? Eu peguei uma relação do Hemoba, dos tipos sanguíneos que estão mais em questão de estado crítico, né? Que são os tipos sanguíneos O positivo, O negativo, A positivo, A negativo. Esses são os tipos sanguíneos que menos têm disponibilidade de banco sanguíneo aqui no Hemoba geral da Bahia, tá? Esses dados que eu peguei são do próprio portal oficial do Hemoba, tudo bem? E muito interessante a gente falar sobre isso, sobre a importância, porque quando você doa o seu sangue, você não está ajudando apenas uma pessoa, mas muitas vezes você está ajudando várias outras pessoas com a doação de uma única bolsa de sangue. Então, aqui na AJFMM Rádio TV, é muito importante a gente trazer e reforçar essa importância da doação de sangue, né? Então, reservando esse espaço final, quero te ajudar um pouco sobre como você pode estar doando esse sangue. Aqui em Vitória da Conquista, a gente tem um espaço, a gente tem um local, ali no Hospital de Base mesmo, ali na Rua D, loteamento Cristo Rei, no bairro Felícia, atrás do HGVC. Eu vou falar novamente para você estar podendo anotar aí, né? Ou você está reforçando isso durante a sua rotina, que é na Rua D, loteamento Cristo Rei, bairro Felícia, Morada dos Pássaros, atrás do HGVC, aqui mesmo em Vitória da Conquista, tudo bem? Os horários de coleta de sangue são de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 11h30 e de 1h das 13 horas às 16 horas. E aos sábados são das 7h30 da manhã até as 11 da manhã. Você também pode estar agendando a doação através dos telefones 77-3420-1267, repetindo, 77-3420-1267, ou no 3420-1128. Novamente, 3420-1128. Alguns documentos importantes para que seja feita a doação de sangue. É o documento oficial com foto, RG válido por 10 anos, estar alimentado com alimentação não gordurosa, evitar comparecer de moto ou bicicleta, porque quando você faz a doação de sangue, você não vai conseguir estar apto para estar conduzindo esse tipo de veículos, e é importante você estar acompanhado, não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes e não fumar 2 horas antes da doação, tudo bem?
Quem pode doar, Iago? Pessoas na faixa etária de 12 a 69 anos de idade. O menor de idade precisa estar acompanhado de responsável legal e pessoas com 69 anos só podem doar se a primeira doação foi realizada antes dos 60 anos. E o peso mínimo para a doação é 50 quilos. Então, reforçando novamente, é importante a gente trazer esse apelo aqui no nosso programa, já que a gente fala sobre saúde, é importante a gente falar que é importante que você faça essa doação. Porque, novamente, você não está ajudando apenas uma pessoa, você está ajudando várias outras pessoas com apenas uma doação de sangue. Então, é importante, doe sangue. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais um programa da AJFMM Rádio, TV e Revista. Hoje trouxemos um tema de grande importância para a saúde pública, o vírus sincicial respiratório. É um alerta que exige atenção, prevenção e cuidado, especialmente com os pacientes imunossuprimidos, idosos e crianças. A informação continua sendo uma poderosa ferramenta para salvar vidas e combater a desinformação. Agradecemos imensamente a sua audiência, o carinho, as mensagens, a participação das colunistas e a companhia em mais esse encontro dedicado à conscientização e ao acolhimento. Gostaria também de agradecer à Rádio Melodia pelo espaço e também à Agp pelos seus trabalhos técnicos aqui. Continue acompanhando os conteúdos da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo em nossas redes sociais, no nosso site e em nossa programação. Porque juntos somos mais fortes na luta pela saúde, pela dignidade e pelo acesso à informação de qualidade. Eu sou Joelísio Fraga e espero você no próximo programa da AJFMM Rádio, TV e Revista. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Chegamos ao fim de mais um AJFMM Rádio TV, levando informação, acolhimento e consciência para uma vida com mais saúde e bem-estar. Continue cuidando de você e de quem você ama. A informação é um dos caminhos mais importantes para viver melhor.